Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio e eu hoje vou te mostrar o segredo das 4 linhas. Talvez você já tenha ouvido falar das 4 linhas. As 4 linhas da mão. A linha da vida, a linha da cabeça, a linha do coração e a linha do destino. Eu estou te contando essa história, vou te contar essa história, porque isso faz parte das minhas paixões. O estudo da quirologia, o estudo das linhas e das marcas das mãos. E eu, durante um certo tempo, eu comecei a estudar esse tema, isso já se vai quase 30 anos, e o estudo se baseou exclusivamente num empirismo, numa coisa intuitiva e sem nenhuma metodologia. Durante muito tempo, eu, quando me deparei com as marcas das mãos pela primeira vez, eu estava estudando medicina chinesa, lá em São Paulo, no SEATA, junto lá com os meus amigos, e quando me deparei com essa informação, eu falei, caramba, que coisa interessante, né? E naquele meio dos meus colegas ali, eu pegava a mão de um, pegava a mão de outro, e observava a parte da forma e falava alguma coisa, mas falava também não só do aspecto clínico que a medicina chinesa nos impunha, mas também falava dos aspectos emocionais, dos aspectos psicológicos, e eu até ousava dizer dos comportamentais. Isso não, claro, não de imediato, mas eu fui, ao longo do curso, olhar para esse elemento, a forma e as marcas das linhas da palma da mão, e me tornei muito assertivo, batia bem na mosca. Só que isso era um processo, sei lá, intuitivo, não tinha uma consistência técnica isso. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu estava participando de um curso, eu me encontro com uma pessoa muito querida, que eu guardo no coração com muito carinho, né? Que é a Terezinha. Ela é uma figuraça, ela entende muito de mão, e ela me deu os primeiros passos. Primeiro que ela é quiróloga, ela leu a minha mão, e ao ler a minha mão ela falou de coisas que só eu sei, coisas que, enfim, são os meus segredos, afinal de contas, né? E, enfim, foi muito interessante. Falei, mas poxa, mas como é que você sabe disso? E ela falou, não, por conta disso, por conta dessa marca, por conta dessa linha, por conta dessa... Falei, pô, você não me ensina isso? Eu falei, me ensino. E eu me tornei aluno dela por um tempo. Na realidade, ela tinha algumas coisas anotadas, enfim, eu fui recompilando tudo aquilo que era material de estudo e também material de curso que ela oferecia, e isso para mim foi um negócio assim muito bacana. Acrescido disso, eu sempre tive uma boa intuição com relação às marcas da mão, de pegar a mão e no toque, no contato, as coisas virem naturalmente. Tal qual um jogador de tarô, um jogador de búzios, que o meio pelo qual o elemento é o meio pelo qual a informação de outro nível transita com facilidade. Tá, mas não são todas as pessoas que são assim, e também isso eu não acho que seja alguma coisa, um atributo superlativo que eu tenho. Eu não acho isso bacana, porque muitas vezes eu também cometi alguns equívocos por conta dessa questão. Quando eu comecei a estudar o assunto tecnicamente, que comecei a pegar literatura, aí que eu fiquei apavorado. Aí eu vi que os autores escrevem do jeito que eles já estão. Eles não escrevem do jeito que eles eram, quando eles começaram a estudar a quirologia. Eles já partem de alguns pressupostos. Eu não estou dizendo de um ou dois autores, de todos. A literatura clássica da quirologia hoje, ela é, vou te falar, ela é quase que unânime. Você começa no processo, você já entra estudando e as coisas já se confluem de tal forma que você precisa de muita, mas muita disciplina para poder fazer um bom estudo de quirologia. Eu quero dizer quirologia, não quiromancia, ou adivinhação do futuro, ou descobrir o passado por conta das linhas das mãos. Isso no mínimo é uma tolice, né? Mas a quirologia não. A quirologia, tal qual a astrologia e outras ciências correlatas, elas se baseiam na observação.
Então, com base nessas informações que nós temos a respeito das linhas, das mãos e das suas características, esses elementos vão sendo confrontados com o diálogo que você vai tendo com a pessoa, e a partir desses elementos você consegue fazer algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o que você faz com essa informação? A primeira coisa que você vai fazer é verificar um traço, como é que essa pessoa age, como é que ela pensa, como é que ela sente e quais são os elementos da história desse indivíduo. Quais são os destinos, o destino ou os destinos desse indivíduo. Por isso, as primeiras 4 linhas. Bom, se você é um psicólogo ou um terapeuta comportamental de um modo geral, essas informações são importantes, porque tem algumas coisas que você é muito proativo na ação, você é muito proativo no pensar, você é muito proativo no sentir. Então, esses 3 pilares iniciais, o pensar, o agir e o sentir, eles compõem a dinâmica da sua vida. Eles são os sustentáculos do seu destino, daquilo que é a sua história. Ok? Então tá aí. Por outro lado, as linhas também nos induz a pensar e a refletir a respeito do indivíduo naquele momento com relação à sua saúde, ao seu bem-estar, com relação ao seu status, seu estado presente. Como é que ele está hoje? Em termos de vitalidade, em termos de emoção, de sentimento, como é que está a história dele hoje? Então isso tudo faz da quirologia uma ferramenta extremamente poderosa, uma ferramenta analítica muito certeira, muito bacana. Tá? Então, quando eu comecei a estudar isso aí, eu fiquei encantado com as infinitas possibilidades de trabalhar com este elemento de diagnóstico e enfim, tirar algumas coisas. Bom, quem eram minhas cobaias? Primeiro fui eu. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Talvez você imagine o que eu seja, mas eu sei quem eu sou, eu sei como eu funciono, eu tenho plena consciência disso. Então eu pegava o texto, olhava para a minha mão, checava, imprimia, né, fazia impressão da mão, e de um jeito até com tinta, uma coisa meia sabe, que nem coisa de identificação de medicina legal, uma coisa de tocar piano. Bom, e eu olhava para aquelas linhas e começava, cara, realmente eu sou isso aqui que está escrito aqui, eu sou isso aqui que está escrito aqui, eu sou isso aqui que está virado aqui nesse ponto e tal. E eu fui descobrindo coisas a meu respeito que já estavam marcadas na minha mão, coisas que foram importantes e que aconteceram, fatos que aconteceram, que acontecem, que provavelmente irão acontecer, estão gravados aqui de forma absolutamente, assim, com gravação a fogo. Então, com base nisso, meu Deus, me diverti muito com isso. A outra coisa foi que, eu confesso a vocês, eu estou falando aqui para a câmera, estou falando com vocês, estou chegando até o seu lar, a intimidade da sua casa, tudo, com muita tranquilidade, tá? Mas eu reconheço que sou uma pessoa tímida. Se eu não conheço as pessoas, se eu não tenho jeito eu fico um pouco retraído. Uma das coisas que me deu barato para isso, às vezes eu chegava na festa, tinha 1 ou 2 pessoas que eu conhecia, e eu já delicadamente, sabe, pegava na mão da pessoa assim, e deixava transparecer que eu estava lendo a mão da pessoa, lendo as linhas das mãos. Então isso me trouxe um pouco de popularidade nos encontros que eu participava, e que eu ia lá, pô, tá gente, desculpa, eu fazia isso, caramba. Tá? Hoje as pessoas me pedem, vem cá, dá uma olhadinha aqui pra mim, que as pessoas que sabem que eu faço isso. Muito bem. Agora você já sabe, né? Se você me encontrar, você vai pedir isso pra mim. Não, mas eu faço com carinho, adoro fazer isso. E aí eu fazia algumas coisas de forma mais superficial, incipiente, não ficava expondo ninguém, mas isso me deu uma certa, sei lá, para que eu pudesse ultrapassar um pouco a minha timidez e me deixasse um pouco mais à vontade com aquilo que eu sei fazer, né? Tá bom. E foi muito legal, isso foi muito legal. Hoje ainda, repito, de vez em quando eu faço isso e é muito legal. Tá. O que aconteceu nesse entremeio? Algumas pessoas que me viram fazer isso, e alguns clientes de consultório falaram, por que tu não
me ensina a quirologia. Falei, cara, mas eu não sou professor de quirologia. Eu não tenho nenhuma autoridade para falar com... Nem autor eu sou para me adiantar para fazer. Pô, mas você sabe tanto e a quirologia não é uma coisa... É uma ciência experimental. Por que você não me insistiram tanto e eu montei um grupo? Na realidade foram dois. Montei um primeiro grupo de estudo com algumas pessoas muito queridas, muito amigas mesmo, né? Com quem eu tinha, primeiro, muita intimidade com essas pessoas. E segundo, eu os conheço em termos de personalidade, em termos de não conduta, a maneira como elas pensam, a maneira como elas agem, conheço a história dessas pessoas, então eu consegui manter essas pessoas junto comigo por pelo menos uns 2, 3 meses e montei um grupo de estudo. Fizemos algumas revisões bibliográficas, eu compilei alguns materiais de boa qualidade, refiz alguns textos que foram das minhas experiências e montei um programa de treinamento para que as pessoas que participassem desse grupo de estudo tivessem a oportunidade de, metodologicamente agora, poder se antecipar ou se empoderar de uma leitura quirológica. Eu testei, fiz esse teste com 2 grupos em particular, e foi muito legal que eu dava o material de estudo, a gente estudava junto, as dúvidas que eu tinha também eram as dúvidas que eles tinham, eram as dúvidas que eu também tinha, e a gente estudava junto, esclarecia e fomos fazendo uma série de confrontações, tanto a revisão bibliográfica como a nossa experiência com base nas informações que nós tínhamos. Posterior a isso, claro que cobaia é o que não falta, primeiro é você, depois você tem o seu marido, sua esposa, o seu namorado, seu filho, o seu amigo, seu vizinho, o que não falta é cobaia para isso aqui. Aí eu comecei a ler as mãos das outras pessoas e trazer para o estudo do grupo. E nós, cada vez mais, confrontávamos as informações tidas na bibliografia com as informações coletadas na impressão palmar. Impressão palmar, impressão da palma da mão. Impressão plantária da planta do pé. Então, impressão palmar. E aí nós tivemos que fazer alguns ajustes, algumas adaptações, cara. E aí ficou um material muito bom. Então, o que eu fiz agora? Se você quiser começar a fazer isso aqui, então, esse filminho que você está assistindo, você vai clicar aqui, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você der um cliquezinho aqui, vai aparecer um pontinho de exclamação. Ao clicar aqui, você vai abrir um bannerzinho, você pode se inscrever na minha página, direto, tá? E ao se inscrever na minha página, automaticamente você recebe de presente um e-book com o segredo das 4 linhas, para você começar a ler as 4 linhas. Porque não adianta você começar, agora eu vou ver o monte, vou ver o cruzamento, vou ver a ilha, vou ver o triângulo, vou ver os meandros, da confusão. Da confusão, presta atenção. Estou falando isso porque foi para mim assim. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Tá? Então, vai na minha que você vai aprender direitinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 4 linhas, a linha da vida, a linha da cabeça, a linha do coração e a linha do destino. Eu esmiucei isso num e-book. Eu preparei esse material. O que esse material vai te dar de pronto? Assim, ele vai te dar como é que o indivíduo age, é a linha da vida. Como é que o indivíduo pensa, é a linha da cabeça. Como é que o indivíduo sente, a linha do coração. E qual é a história que esse indivíduo está contando, ou vai contar, que é a linha do destino. Cara, só com isso, você já mata um montão de coisas. Depois, os detalhes, depois, se você quiser, eu disponibilizei numa plataforma de Hotmart, um livro mais completo, tudo mais. Então, para não sobrecarregar você de informação, eu te preparei esse e-book, que é um material assim, bem legal, bem bacana. Eu estou te oferecendo, é gratuito, isso, por favor, é gratuito. Tá? Você vai receber lá o livrinho, o segredo das 4 linhas. É uma coisa muito bacana, eu fiz isso com muito carinho. E no final desse e-book, aconteceu um negócio muito louco. Tá? Eu não achei isso em livro algum. Não tem. Eu já olhei, enfim, provavelmente tenha. Tá? Esse truque, esse segredo. Então, se você
se você baixar o e-book e for ler, quando você chegar na última página, tá, eu sei, você já vai para a última página, ou já foi para a última página, se você baixou o e-book, né? Tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas depois você lê antes, tá bom? Na última página, eu conto um segredo. Assim, eu estou compartilhando isso com você. Esse segredo, ele foi uma coisa que aconteceu por conta da minha lida terapêutica. Eu encontrei pessoas que não têm a linha do destino na mão. E os autores falam aqui, falam ali, mas pera um pouco, a pessoa que não tem a linha do destino na mão, tá destinada a uma maldição nessa existência? Claro que não, lógico que não. Mas essas pessoas que apresentam essa característica, depois você vai ver lá o que é a linha do destino, essas pessoas apresentam um tipo específico de comportamento diante da vida. Elas são pessoas que pensam, elas são pessoas que sentem, têm um ímpeto, têm uma força produtiva bastante grande, mas ainda não contou a sua história. Ou ela é muito fragmentada. Bom, o que eu faço com uma pessoa como essa daí? Eu desenvolvi um projeto que é fazer com que, mesmo não tendo a linha do destino, a gente vai construir uma na mão da pessoa. Vai colocar na mão dessa pessoa, o destino. É claro que essa pessoa vai precisar permanentemente ser acompanhada. Quando eu digo acompanhada, geralmente quem não tem a linha do destino é uma pessoa naturalmente que vive à margem do convívio social, vive à margem da parte preceitual, ética e moral. Existe essa possibilidade em pessoas que têm essa característica. Mas muitas vezes isso é um sofrimento para ela. E, obviamente, se você é um terapeuta, se você tem essa parte comportamental de lidar com o comportamento das pessoas de um jeito consistente, certamente você vai estruturar uma terapêutica adequada àquele indivíduo. Então, quando você descobre isso, eu montei um projeto, montei um truque, montei uma coisa. Então você vai entender o que está lá na última página. É bem legal. Eu não vou te contar, não vou te contar aqui no vídeo, não, porque eu faço questão que você tenha esse e-book, é um presente que eu estou te dando e é muito legal, é muito bacana, tá? Você vai se divertir muito com isso. Bom, então caso você, no futuro, depois de ler, se interessa por um material mais aprofundado, quiser ter um procedimento mais aprofundado sobre o tema, eu montei um programinha um pouquinho mais elaborado. Tá? Ele está disponível numa plataforma do Hotmart, ele está lá, que você pode adquirir, é uma coisa extremamente acessível, e é um material de boa qualidade. Com base nisso que você leu, nesse e-book, você tem que ter esse e-book. Esse é o primeiro. Se você não tiver esse material, que eu estou te oferecendo graciosamente, gratuitamente, o outro material que você vai ler, ele fica até incompleto. Se você ler esse primeiro, você já tem uma boa noção de como as coisas funcionam. Tá combinado? Então eu vou repetir para você. Opa, aqui, ó. Aqui, ó. Você tem aquele pontinho de exclamação. Se você clicar ali, você vai direto para a minha página. Você pode deixar o seu melhor e-mail, por favor. E aí eu vou te mandar de volta, te retorno com o teu e-book. Você vai me mandar um e-mail com o teu melhor e-mail, por favor. E aí eu te retorno com um e-book, com esse e-book que eu estou falando para você. Esse que você tá vendo agora aqui. Então, o que mais que eu tinha para te falar? Eu acho que é só isso. Se você, depois de ler o e-book, fizer a gentileza de deixar postado, ou se inscrever aqui no meu canal, tem um lugarzinho, em algum lugar aqui da tela tem, você se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário, ou se você quiser me passar um e-mail, também eu vou ficar muito feliz de receber. Principalmente os seus comentários a respeito do material que eu estou te apresentando. Como eu vou preparar outros materiais dentro com esse viés, com essa coisa de muito boa qualidade, então esse foi um primeiro formato que eu apresentei. Inclusive tem um detalhe muito legal, tá? Este e-book que eu preparei aqui, ele está exatamente no formato aqui da tela. Então tudo que você, opa, aqui e aqui, ó. Então ele tem esse tamanho e tem esse tamanho aqui.
a tela que você vai ler, você não precisa ficar rodando o mouse. Basta você ir dando page down, page up, ela muda para a página de cima, você fica com uma página só na tela, você pode... Ou se você quiser imprimir também, tá legal, tranquilo. Vai ficar no formato land page, no formato paisagem. É um material muito bom de ser lido, gostoso. Está feito num formato bem simples, uma linguagem extremamente acessível. Tá bom? Muito obrigado, eu deixo você um grande abraço, assim, fraterno, e eu espero que você aproveite esse material que eu estou te mandando. Tá bom? Até mais. Uma super dica para se ter a impressão das linhas das mãos é realçando-as, utilizando um carvão em pó aplicado sobre a pele com creme hidratante. Eu vou te dizer como é que a gente faz isso. Vamos lá então. Eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer uma boneca ou uma trouxinha de carvão para a impressão das linhas das mãos. Tá? Então você vai precisar de um pedacinho de carvão, um paninho de mais ou menos 20 por 20 e uma linha, um barbante bem forte para você poder amarrar. Primeiro, você vai dar uma triturada no carvão, tritura com um martelo, com o cabo de um martelo, um pedacinho de cabo de vassoura e tal, até você fazer virar, transformar aquilo em pó. Lembre-se que isso vai fazer um pouquinho de sujeira, então tenha cuidado. Vai pegar uma peneirinha, que vai recolher todo esse material triturado em uma folha de papel. Então esse triturado vai virar um pó, tá? O que vai dar aproximadamente aí uma colher de sopa desse resíduo. Você vai despejar cuidadosamente sobre o paninho e aí você vai fazer uma trouxinha, no formato que a gente chama isso de uma boneca, tá? Amarre com barbante bem forte e depois você dá o acabamento. Aí pronto, ficou feito o negócio. Então, como é que a gente vai fazer a fotografia utilizando esse recurso, tá? Vamos às fotos então. Você vai precisar de um pouquinho de creme hidratante, você vai umectar a mão do seu consulente, né? Deixar bem umectado, distribuir esse creme hidratante de forma uniforme, tá? Pegue agora a trouxinha de carvão e bata delicadamente sobre a palma das mãos de maneira uniforme a fim de cobrir toda a superfície. Esse procedimento destaca os detalhes das linhas e no futuro eles serão importantíssimos para a sua análise. E agora é só fotografar e mandar imprimir. Eu recomendo que você faça uma opção sempre por uma impressão de alta qualidade. Beleza? Muito bom!